Grande Délio. E aí, meu irmão, tudo bem? Pera aí, deixa eu adicionar você aqui. Olá, Natália. Vamos entrando. Agora E sim. aí, meu irmãozão, tudo bem? Bom demais, Mazola. Como é que tá? Pô, tá me vendo bem, ouvindo bem? Tô tranquilo, tudo certo. Pô, que bom, cara. Primeiro, Bom te demais. parabenizar aí pela moderação ontem no painel lá nas jornadas. Eu vi, foi bem maneiro. Painel bem rico, assim. E dizer para você, cara, da minha alegria, da honra de você ter aceitado o nosso convite, participar aqui das quartas processuais. Sabe que é um projeto que a gente já tem aí há uns 2 anos, e a gente sempre chama grandes ícones do processo civil, e a gente estava já para combinar essa agenda há um tempo, então te agradeço, tá? Bom, seguindo aqui a liturgia, eu vou te apresentar rapidamente, fazer algumas considerações, aí te dou a palavra só para você tecer aí breves considerações e depois eu começo com as provocações, pode ser? Perfeito. Então tá. O pessoal está entrando aqui, ó, tô vendo vários estudantes, juízes já entrando. Professor Délio Mota de Oliveira Júnior, é doutorando e mestre em Direito Processual pelo FMG. O mestrado dele, ele escreveu sobre extinção e superação dos precedentes judiciais no processo civil. Aliás, eu cobrei dele ele publicar esse livro, porque realmente essa contribuição tem que vir à tona. E talvez você nem saiba, Délio, mas, cara, um dos artigos, assim, bem... que eu mais gosto, assim, que você já escreveu, dentro da sua suas vastas publicações, é um da Repro, que é o Teoria Brasileira dos Precedentes Judiciais e o Argumento Novo Não Considerado na Formação da Tese. Eu acho esse artigo realmente muito maneiro. E, por fim, registrar aqui que você, cara, é um grande amigo que o processo civil me deu, porque a gente realmente não se conhecia, mas o processo civil aproxima, o processo civil reforça laços, claro que tem o lado da empatia, o lado da sinergia, e, cara, você é um dos grandes amigos, eu coloco você no rol dos meus grandes amigos do processo civil, eu fico muito feliz por isso, tá? Bom, irmão, a palavra está contigo para considerações iniciais, eu vou botar aqui o tema na tela, e aí a gente começa. Não, perfeito. Mazola, eu que agradeço demais por poder compartilhar aqui do tema que é a minha tese, com você, que é um gigante da nossa geração, você mais do que reconhecido e renomado, a gente vê isso pelas suas obras, pelas suas publicações, pelo tanto que você é citado nos tribunais, principalmente STJ, a gente vê aí você poder dialogar com você o tema da minha tese, eu sei que eu vou aprender demais e que vai ser uma grande oportunidade. E realmente você falou uma coisa que é verdade. O processo civil me deu um grande amigo, foi você, da UERJ. Então, tem vários, né? A turma realmente foi uma empatia ali, de conseguir fazer várias pessoas. Acho que a gente deve isso muito até às iniciativas coordenadas principalmente pelo professor Fred, né? Desde da ideia do Fórum Permanente Processuais Civis, que possibilitou que uma geração de recém-formados, e a gente estava ali iniciando nosso mestrado, alguns iniciando doutorado, conseguir se conhecer e o tanto que isso ampliou o debate entre nós, amplia o conhecimento, o tanto que você descobre temas que estão sendo pesquisados por outras pessoas, e isso realmente conseguiu fazer uma geração nova de bons professores, bons estudantes, bons acadêmicos que estão pensando em evoluir e aperfeiçoar o processo civil a todo momento. Cara, Então, realmente, concordo 100% contigo. Esses eventos, o FPPC, ano que vem já vai ter, né, em Brasília. Eu acho que eles são fundamentais para essa socialização, e num desses eventos é que acaba a gente, né, se conhecendo enfim, interagindo e criando essa teia de relacionamento aí que é impulsionada pelo estudo do processo, né? Mas, exatamente. Délio, eu queria saber o seguinte, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre abro as lives fazendo ela, que é o seguinte: o nosso tema hoje é a participação e a representatividade adequada nos procedimentos de litiosidade repetitiva. E aí é o seguinte, eu queria saber, eu sei a resposta, mas acho que para situar o público aqui, por que você escolheu esse tema? E se você puder falar um pouquinho dos bastidores da sua tese, como é que ela está, acho que seria interessante. Igual você falou, eu comecei a estudar mesmo o tema que chegou, foi uma evolução de pensamento. No início,
me formei em 2012, lá no FMG, na minha graduação, e estava aquele início, processo civil, aquele burburinho de processo legislativo, novo código e tudo mais, e eu sempre gostei, desde a graduação, de processo civil. Então, fui monitor de processo, tudo, e fui avançando. Quando concluí a graduação, já havia aquela ideia inicial de vou partir para o mestrado, porque gosto de dar aula, gosto de continuar estudando, gosto da parte acadêmica, além de exercer a advocacia em paralelo. Então, meu primeiro tema foi o estudo precedentes, que gerou um boom, né, naquele início de novo código de processo. O tema de precedentes foi talvez um dos 3 principais temas no início ali, surgiu muito tema. E aí o foco principal da minha dissertação era garantir a distinção e a superação dos precedentes. Como possibilitar, através do exercício do contraditório e através do exercício de uma fundamentação adequada, que as pessoas que tivessem um caso distinto ou que tivessem um argumento novo pudessem superar aquele precedente, e o foco principal do meu estudo foi esse. E o livro, o artigo que eu publiquei na Repro, que você comentou, talvez o ponto central da minha tese, da minha dissertação de mestrado. Então, ali que era uma preocupação muito grande, como garantir que, naquele precedente que venha a ser formado pelos tribunais, se eu tive um argumento novo que não foi apreciado na formação da tese, a tendência é a aplicação automática daquele precedente. Ver a similitude fática ali dos elementos fáticos, e o juiz de primeira instância vai aplicar o precedente sem, às vezes, observar todas as teses todos os argumentos que estão sendo debatidos no processo, e esse argumento novo precisa ter um destaque, caso ele seja capaz de infirmar, de superar o precedente. Então, foi uma evolução. E aí, na minha dissertação de mestrado, ainda tinha uma visão muito ideológica de que a teoria dos precedentes é uma boa teoria, e acho que ainda e tudo, mas algumas preocupações não perpassavam ainda no meu estudo do mestrado. Com a evolução do estudo e se dedicando ainda mais a esse tema, que é um tema que sempre me agradou, no doutorado eu vi uma outra preocupação muito grande, que é a participação efetiva dos litigantes. Como garantir que aquelas pessoas que às vezes estão com o seu processo suspenso, sobrestados, possam efetivamente influenciar na formação da tese e possam efetivamente garantir ferramentas que o Poder Judiciário precisa para que a gente tenha um contraditório efetivo, para que a gente consiga sair de um procedimento que o Código de Processo adotou, de, às vezes, a gente esvaziar um pouco a litigiosidade repetitiva, que é os direitos individuais homogêneos ali, em grande maioria. Sair do direito coletivo, que parece que foi uma opção legislativa, uma opção do legislador, de esvaziar, talvez, a tutela do direito coletivo para as demandas de direitos individuais homogêneos, e, por outro lado, criar um microsistema muito forte de formação de precedentes, mas um microsistema principalmente de gestão de processo. E aí, como que, dentro dos mecanismos criados, como o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ou o aperfeiçoamento do rito dos recursos repetitivos, como garantir a participação dessas pessoas, principalmente quando a gente pensa que dessas demandas a gente tem um litigante habitual de um lado e, de outro lado, vários ou alguns litigantes habituais que estão preparados para a demanda, e, do outro lado, a gente tem uma pluralidade de litigantes ocasionais, que aquela causa ali não é a principal causa dele, muitas das vezes, ou está pulverizada ali. Enquanto para o litigante habitual, ele consegue se concentrar na formação de uma tese ali, ter uma melhor estrutura e tudo mais. Então, foi uma preocupação tudo bem, estamos instituindo um sistema de precedentes aqui, vinculantes, precedentes fortes, mas como garantir que o jogo do sistema vai ser um jogo correto, vai ser um jogo que vai garantir uma participação adequada de todos os litigantes, seja os habituais, seja os ocasionais, e seja até aqueles ausentes, que às vezes eu sequer sei que hoje eu tenho interesse em observar como que vai ser julgado uma demanda, mas no futuro pode ser que, às vezes, uma demanda tributária que está sendo formada no STJ em rito de repetitivo, hoje não me atende, não me causa interesse acompanhar. Mas no futuro, então eu sou um ausente. Mas no futuro pode ser que alguma incidência tributária me seja, da minha empresa, atuar
preocupar com aquela formação daquela tese. Então, foi uma evolução desse pensamento. E é muito legal, Délio, quando você trabalha com dois temas, né? O primeiro, obviamente, o tema da isonomia, da previsibilidade, da calculabilidade, que é os precedentes, né? De você garantir isonomia, né? Que casos semelhantes sejam iguais ou semelhantes sejam julgados da mesma forma. Por outro lado, como evitar que tenha um déficit de participação, né, em relação àquelas pessoas que não participaram da formação desse precedente de observância obrigatória, desse padrão decisório de observância obrigatória. Muito interessante. A tese da Sofia Temer também dialoga um pouco com assim, eu acho que ela trata também um pouco disso, né, da participação no procedimento na formação de procedimentos repetitivos e tal, mas certamente seu trabalho vai ser uma grande contribuição. E aí eu queria já começar a te perguntar algumas coisas. Assim. Quando a gente lê a exposição de motivos do Código, a gente vê exatamente isso que você falou, a preocupação do legislador, né, em criar um sistema de gestão e de julgamento de casos repetitivos, né, para se formar teses que venham a ser aplicadas, né, perante, enfim, todos os tribunais, nos casos semelhantes. Mas eu te pergunto, a tutela coletiva, né, as ações coletivas, elas não deram certo? Ou o escopo de aplicação delas é inapropriado ou não conseguiu alcançar essas múltiplas situações? Existe espaço para a tutela coletiva via as ações coletivas e esse microsistema de casos repetitivos? Quais são as diferenças? Por que a tutela coletiva não deu certo? Como é que você enxerga isso? Só o início que você comentou do livro da Sofia. O livro da Sofia, assim, a Sofia é uma gigante, né? Da nossa geração. Impressionante. O estudo IRDR dela, que foi a dissertação, foi reconhecido hoje no tribunal como, eu acho, o melhor livro de IRDR. E a tese dela, quando foi publicada, foi início do ano passado, né? Início de 2020, que eu comecei a ler, eu fiquei impressionado. A Sofia, realmente, alguns dos principais capítulos da minha tese perpassa muito pelo estudo dela e ela influencia demais o meu pensamento e as coisas que eu considero muito as coisas que ela fala, porque realmente foi um estudo maravilhoso, uma pesquisa incrível que ela fez. Mas dentro da sua pergunta, Mazola, eu acho sim que tem alguns fatores que contribuíram para um parcial insucesso da tutela coletiva. Acho que tem fatores de ordem estruturais, mas tem fatores de ordem política. E eu acho que esses de ordem política que me preocupa muito das vezes, porque realmente, se a gente for até analisar, hoje está em processo legislativo 2 projetos de lei muito importantes para a reforma da lei de civil pública, que é uma lei que direciona demais o microsistema da tutela coletiva, né? E a gente tem 2 projetos de lei que eu vejo como, principalmente dentro da preocupação com os direitos individuais homogêneos, que é o que perpassa a minha tese, porque eu não estou preocupado aqui com os direitos difusos, com os direitos coletivos estrito sensu, mas sim com os direitos individuais homogêneos, aquela litigiosidade que se dá de forma repetitiva, porque as pessoas optaram por, em vez de esperar o Ministério Público, uma associação entrar com a ação, todo mundo que quer buscar um benefício previdenciário contrata um advogado à sua confiança, quer buscar um direito à saúde, contrata, e aquilo ali se dá de forma repetitiva. Então, a gente teve dentro principalmente a partir da nova Constituição, que previu várias garantias, então a gente tem gerou uma série de demandas de litigiosidade repetitiva, que é a preocupação principal da tese. E aí, a tutela coletiva é uma tutela que se preocupa, dentro do viés dos direitos individuais homogêneos, com isso. Então, a gente poderia explorar a tutela coletiva, e a tutela coletiva tem benefícios que, às vezes, os instrumentos criados no CPC ou aperfeiçoados no CPC não têm, como até a gente vai discutir aqui, mas a coisa julgada da tutela coletiva é diferente da coisa julgada do IRDR, ou dos procedimentos do rito de tutela, dos ritos repetitivos. Mas eu acho que, então, e a gente vê isso claramente, nos 2 projetos de lei que hoje estão tramitando sobre eventual reforma da Lei de Ação Civil Pública, a gente percebe que o projeto de lei do CNJ não tem uma preocupação em criar na minha opinião, em criar um microsistema muito forte para a tutela coletiva
dos direitos individuais homogêneos. A preocupação principal é ali com a tutela do direito difuso e, eu digo mais, eu acho que a ideia é até esvaziar a tutela coletiva para os direitos individuais homogêneos dentro do projeto CNJ. Já o projeto do Paulo Teixeira, que a gente sabe que houve até uma contribuição recente do IBDP em aperfeiçoar, apresentar um substitutivo, eu já acho que é um projeto que visa, sim, estudar a tutela coletiva para os direitos individuais homogêneos, uma preocupação em aperfeiçoar o sistema. Mas aí eu vejo essas preocupações de ordem política, e que podem ser lobbies de grandes litigantes que acham que, e realmente têm maiores vantagens, através de que a tese seja formada pelos IRDRs ou pelos ritos dos recursos repetitivos, do que uma tutela coletiva. E aí isso me preocupa mais. Mas, paralelamente a essas questões de ordem política, tem algumas questões de ordem estrutural que veio da tutela coletiva que eu acho que gerou alguma deficiência. E eu acho que a tutela coletiva ela teve, na verdade, um parcial insucesso. E esse parcial insucesso principalmente nos direitos individuais homogêneos, porque eu vejo um sucesso da tutela coletiva dentro dos direitos difusos, dentro dos direitos coletivos, e aí a minha preocupação maior é com os direitos individuais homogêneos. E essas deficiências estruturais, acho que muito envolve as restrições de matérias, algumas matérias não podem ser abordadas dentro do rito da tutela coletiva, por exemplo, questões de matéria tributária, o fato da ação coletiva não ter sido idealizada para demandas heterogêneas. A tutela coletiva hoje, por exemplo, eu posso ter uma demanda totalmente diferente da sua, mas que tem um ponto de direito processual e não de direito material, que é um ponto idêntico. Seja um ponto sobre possibilidade de multa, vamos supor, uma questão que foi julgada recentemente pelo STJ, possibilidade de multa em ações de exibição de documento, fazer medidas coercitivas através da aplicação de multa. Se entendia no CPC anterior que o que era possível era apenas presumir-se verdadeiro caso a parte não apresentasse aquele documento. É uma questão processual. Hoje, o novo código houve uma alteração e passou-se a se entender que também, além da presunção de veracidade, caso a outra parte não apresente o documento, tem a possibilidade de aplicação de multa como medida coercitiva. Então, isso é uma questão processual e, às vezes, a sua demanda envolve uma questão de seguro e a minha envolve uma questão bancária, que de direito material são totalmente diferentes, mas que exigem uma questão processual de exibição de documento. A tutela coletiva não serve para firmar essa tese de uma questão heterogênea de matéria processual. Outras questões, a limitação dos legitimados, a lei prevê aquelas hipóteses. Então, estão ali associações que têm que ter determinado tempo de duração, de constituição. Então, é uma limitação legislativa dos legitimados. Se a gente pegar o procedimento norte-americano, não é assim, as Clesete. Lá, a pessoa tem que demonstrar que ela tem capacidade de representar. Mas ela pode ser uma empresa, uma pessoa natural que está ali, não tem essa limitação de legitimado. A falta de critério para controlar essa representatividade adequada, que é o tema da tese, essa representatividade e essa participação adequada. Não tem muita falta de critério. Além de outros, como uma desmobilização da cultura associativa, de associações que visam efetivamente possibilitar a defesa da tutela daqueles direitos coletivos, que acabam por prejudicar esse direito. Então, eu acho que são argumentos de ordem políticas, como argumentos de ordem estrutural, que precisariam ser melhorados, e alguns dos projetos de lei visam, principalmente, na minha opinião, o projeto que está capitaneado pelo deputado Paulo Teixeira, e com contribuições de grandes juristas, principalmente do IBDP agora, recentemente, acho que visa a melhorar bastante essa tutela dos direitos individuais homogêneos através da ação coletiva. Excelente. E eu penso exatamente igual e consigo enxergar dentro do guarda-chuva, né, da tutela coletiva, e aí pensar como um cardápio, óbvio, as ações coletivas e esse microsistema de gestão e casos repetitivos, composto pelo IRDR, né, e pelo RESP-RR repetitivos. Aliás, o 928 fala isso, né? No CPC fala que os casos repetitivos devem ser entendidos como IRDR e os repetitivos. E mais ações coletivas, eu acho que a gente tem aí um espectro de proteção interessante. Você pontuou as diferenças de cada uma, as potencialidades
de cada uma, e agora realmente é só tentar aperfeiçoar, né, o sistema. Agora, especificamente na formação, dentro desse sistema de gestão de casos repetitivos, o que me preocupa, Délio, um pouco, é a disparidade, né, que existe entre os litigantes, as capacidades estratégicas ou as diferenças econômicas, estruturais. Imaginem que um banco, né, que litiga com frequência em determinado tema, ele vai ter uma pluralidade de argumentos ou um conhecimento, uma expertise, né, daquilo que ele está debatendo muito maior, às vezes, do que um correntista, que vai cair lá no meio da formação de uma tese. Então, como é que você enxerga, como é que a gente consegue minimizar ou desidratar essas diferenças entre os litigantes repetitivos, litigantes habituais? E quais são os impactos disso na hora de formação de uma tese em repetitivo, num caso sobre o julgamento repetitivo? Exatamente. Aí, esse é o grande tema que perpassa o porquê de eu pensar a minha tese, de eu pensar em ferramentas para garantir essa representatividade. Quando se constata que a gente, nesses procedimentos de litigância repetitiva, a gente tem um litigante habitual de um lado e, do outro lado, esse litigante ocasional, que não tenha todo esse aparato de estrutura, de corpo de profissionais para garantir essa representatividade adequada, que vem a preocupação em se pensar ferramentas para adequar essa participação. Então, o que houve? E aí o meu marco teórico da tese veio principalmente a partir da obra do professor Mark Galanter, um jurista norte-americano, que publicou na década de 70, no início da década de 70, um artigo em que a preocupação dele era justamente com esses litigantes habituais, as vantagens e estratégias desses litigantes habituais em detrimento dos litigantes ocasionais. E o artigo dele era justamente o porque quem tem, no sentido de quem tem financeiramente, sai na frente, que era a pergunta que ele fazia. E aí o professor Mark Galanter fazia especulações sobre essas transformações do direito a partir dos repeat plays, que eram os litigantes habituais, e daqueles que ele chamava de jogadores de um tiro, que só tem aquela demanda ali e não era exatamente o foco principal de massa dele de se preocupar com aquilo ali. E aí, o professor Mark Galanter, nessa obra dele, nesse artigo dele, ele examina alguns pontos de disparidades, de capacidade estratégica dos litigantes em relação aos dos litigantes habituais em relação aos litigantes ocasionais. E disso a gente percebe um corpo de profissional especializado que os litigantes habituais têm, até mesmo pela estrutura financeira que eles têm maior. E aqui no Brasil a gente pode pensar dos litigantes habituais das grandes corporações de instituições financeiras, instituições de seguro, telefonia, como também o próprio Estado, que é o nosso maior litigante dentro das demandas atuais. Então, existe um corpo de profissional especializado muito maior, focado em atender aquele tipo de demanda, focado em criar a tese. Ele joga, esse litigante habitual, ele joga com estatísticas de probabilidade. Ele vai ali, ele pode escolher, a gente pensando aqui no IRDR, ele pode escolher em qual tribunal, por exemplo, que ele vai suscitar o IRDR, porque ele já percebe que naquele tribunal ele pode fazer um estudo de caso, perceber que naquele tribunal ele tem uma tendência maior de ganhar uma tese favorável de IRDR para ele, porque ele conhece qual que é a forma de julgamento de todos aqueles membros que compõem a seção civil, aqui em Minas chama seção civil, ou o órgão julgador do tribunal. Então, ele tem estatísticas de probabilidade que possibilita ele. Ele tem infraestrutura maior, até mesmo de avanços tecnológicos, para definir suas capacidades estratégicas. Ele pode fazer um estudo de jurimetria, ele pode analisar contratos com questões contratuais em pluralidade de demandas, que favorece demais. E uma outra coisa que a gente não pode negar, os litigantes habituais eles estão no tribunal a todo momento. Eles têm mais contato com o corpo de profissionais que atuam, sejam os julgadores, sejam até mesmo o corpo de profissionais que estão em secretaria, em cartórios. Então, pode ser feito um lobby, no sentido de um lobby legítimo, na formação daquela tese, de forma muito mais densa do que os outros
os outros litigantes. E se a gente for pensar até mesmo, Mazola, e sem fazer qualquer juízo, até mesmo os juristas que participam do debate legislativo, seja do CPC atual, seja da reforma da ação coletiva, são juristas que advogam, em grande maioria, para litigantes habituais. É eles que estão ali a todo momento, tem um corpo de profissional ali debatendo o processo legislativo nosso. Então, é um óbvio legítimo, mas é uma coisa que a gente tem que se pensar. A gente não pode ser ingênuo de ignorar uma questão dessa. E aí é uma questão de atuação estratégica junto aos seus advogados. Se a gente pensar até mesmo a relação advogado e litigante, o litigante habitual, ele tem uma relação duradoura. Ele está com aquele advogado a todo momento. Já o litigante ocasional, quando acontece a violação do seu direito, que ele imagina, ele vai tentar procurar alguém. Então, são essas diretrizes que acabam fazendo com que a gente tenha uma discrepância muito grande de capacidades estratégicas que me preocupa. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, a gente fala assim, isso talvez justifica o litigante habitual gostar mais desses procedimentos de RDR, ou desses procedimentos de ritos repetitivos, ao invés da tutela coletiva. E aí, a minha preocupação, e só para a gente dar um exemplo, se a gente for pensar a ação, a coisa julgada na tutela coletiva e a coisa julgada no rito de procedimentos repetitivos, criado pelo CPC, são diferentes. Na coisa julgada do direito individual homogêneo, é aquela coisa julgada segundo evento lex, em que tem-se a ação coletiva, no caso de procedência da ação coletiva, ela beneficia todos aqueles membros que estavam sendo tutelados pela tutela coletiva. Já no caso do IRDR, então, ali é só no caso de procedência. Já no IRDR, ou no recurso especial repetitivo, ou no extraordinário repetitivo, é a coisa julgada pró e contra. Então, se ganhou a tese ou se perdeu a tese, vai se aplicar para todos os casos presentes e futuros, conforme prevê o Código. Então, a gente vê que algumas dessas estruturas perpassam as escolhas estratégicas que estão sendo feitas pelos esses litigantes, que influenciam no processo legislativo e estão aí criando-se mecanismos maiores para se beneficiar dentro desse jogo. É um jogo legítimo, eles estão no direito deles. Mas a gente tem que pensar em fazer uma tutela adequada e justa do direito. Não estou falando que o litigante ocasional é um coitadinho, não. Mas não, ele tem menos capacidades estratégicas do que o litigante habitual. E eu vejo isso assim, um dia desse eu estava participando de uma reunião com um litigante repetitivo, e a discussão era exatamente essa: vamos entrar com IRDR? E aí a análise era em qual tribunal? E falou assim, não, não está maduro ainda para a gente entrar com RDR, porque vai que a gente entra e a tese é fixada em sentido contrário. Então, há uma, entre aspas, manipulação do sistema, né, em favor dessa, que é entendida como uma estratégia, mas que é legítima do ponto de vista, né, da legislação, mas que é utilizado, sim, para poder sentir o termômetro. Às vezes a gente fala assim, não, vamos entrar no Rio não, porque no Rio tem 4 turmas lá, 4 câmaras que estão esquisitas, e, enfim, tem desembargadores influentes. Então, tudo é pensado na formação dessa tese. E, às vezes, eles preferem deixar rolar, quando não tem a certeza de que a tese vai ser fixada favoravelmente, do que tentar harmonizar o entendimento para que tenha isonomia, para que tenha... né, tal. Aí, pegando esse gancho, Délio, eu queria entender o seguinte, tá? A gente já, então, viu que existe uma disparidade, né? Existe um desequilíbrio de forças, vamos chamar assim, entre o litigante repetitivo e o litigante one shot, né, que é aquele que vai raramente ou vai poucas vezes a juízo. E aí, quais são os mecanismos que existem para a gente desidratar essa diferença? Como é que a gente tenta garantir uma mínima influência e participação, equilibrar o jogo no sentido de que esse litigante que não é o repetitivo possa também não ficar sozinho ali na formação da tese jurídica? Perfeito. E esse é o que eu busco responder como principal inovação da minha tese dentro de trazer essas ferramentas possíveis. Então, eu faço esse estudo todo desse cenário, dessa litigiosidade, desse avanço, de uma preferência legislativa pela gestão de processo através desses mecanismos, para
aí a disparidade dos litigantes para depois chegar nessa questão de, então, como aperfeiçoar o sistema, como melhorar, como trazer ferramentas que garantam essa participação adequada. E aí eu começo por um outro marco teórico muito importante na minha tese, que é a obra do professor Edilson Vitorelli, principalmente o livro dele de Devido Processo Legal Coletivo, que até foi um livro premiado pela Associação Internacional de Direito Processual como melhor obra de jurista com menos de 40 anos, eu acho que foi uma coisa assim, porque realmente, quando eu li a obra do professor Vitorelli, eu fiquei encantado, e o professor Vitorelli é um gênio assim, na nossa geração, eu sou impressionado com a capacidade dele, tanto que ele é didático, tanto que ele pensa fora da caixa e pensa bem. Então, e aí, dentro da obra dele, o professor Vitorelli, um dos seus capítulos, acho que é o terceiro, ele trata de uma teoria geral de representação, em que ele vai dizer que a gente precisa pensar em 4 princípios que ele tutelou. Ele fala um princípio da titularidade definida dos interesses da representação, que é você identificar de forma precisa quem que você está tutelando. Olha, eu estou aqui tutelando o interesse desse ente coletivo, desse membro, dessa coletividade de membros desse grupo. Então, você precisa identificar realmente quem que você está tutelando. Depois, o que ele chamou de princípio da atuação orbital do representante, de você fazer realmente uma defesa em favor, em promoção daqueles litigantes. Porque como ele fez dentro da tutela coletiva no gênero, ele estava muito pensando ali, às vezes no Ministério Público, às vezes no Defensoria, de que, às vezes, o interesse daqueles membros, o promotor de justiça sequer tem realmente ciência de que o pessoal, às vezes, uma tribo indígena tem interesse. E ele está achando que está tutelando o interesse, mas, na verdade, não está. Tá? Ele está dentro do seu gabinete pensando sozinho, sem efetivamente conhecer qual que é a efetiva interesse da promoção que beneficia aqueles membros daqueles grupos. Um terceiro item que ele traz, um terceiro princípio, é a necessidade de uma complementação de representação. E aí ele fala da necessidade de ter momentos em que esses membros vão participar, seja através de audiências, seja através de questionários, seja através de opiniões. E, por fim, o que ele chama de princípio da variância representativa, que é a necessidade de você, a partir da complexidade do caso, você efetivamente ouvir mais algumas pessoas ou ouvir menos. Então, ele traz ali uma discricionariedade entre a participação. E aí, com base nessa teoria geral de representação, eu fui pensar em mecanismos que a gente precisa ter dentro do direito processual para tutelar. Para mim, o que a gente primeiro tem que pensar é numa escolha adequada daqueles recursos representativos à controvérsia, porque o IRDR e o rito dos recursos repetitivos vão pensar 2 ou 3 casos, e esses 2 ou 3 casos que vão ser os casos principais, em que vão se ter aqueles litigantes que estão ali dentro, representando aquele caso concreto, vão poder sustentar a tese deles, que os argumentos deles vão ser os lidos de forma mais densa. Nada impede a participação de terceiros, mas aqueles ali vão participar de forma efetiva como os representantes. Então, a escolha dos recursos representativos à controvérsia de forma adequada é essencial. Então, eu vou pegar processos em que eu tenho uma argumentação abrangente, em que eu tenho vários fundamentos, várias teses sendo suscitadas ali para que a gente possa efetivamente formar uma tese jurídica que vai ser aplicada de forma vinculante, mas que esgotou a temática. E aí eu dialogo um pouco com a minha preocupação principal lá da dissertação de mestrado, que é evitar que se tenham argumentos novos, que todos os argumentos sejam efetivamente abordados na formação da tese. Porque, senão, o fazer de forma assodada, de forma apressada, uma formação da tese sem apreciar todos os argumentos, acaba indo contra o sistema de precedentes. Porque você vai enfraquecer aquela tese. Porque pode ser que, no futuro, se verifique que aquele argumento novo é relevante, capaz de infirmar a tese jurídica, e você vai enfraquecendo pela necessidade de superação e tudo mais. Não, então, fora o problema, né, Délio, de um juiz de primeiro grau, que a gente sabe que existe alguma resistência em cumprir os precedentes, né, dele falar assim, realmente, o STJ quando julgou isso, ou o TJ mesmo quando julgou, não enfrentou esse argumento aqui. Então, esse precedente
ele não se aplica. É quase que ele superar, né, o precedente de tribunal, entendendo que um determinado fundamento não foi apreciado na formação daquela tese. Exatamente. E aí, dentro disso, é uma preocupação muito importante. E essa é uma preocupação, eu acho que todo mundo que aborda esse tema fala, não tem muito de novo nisso. Aí um outro tema que eu venho é a questão que eu já acho da importância da gente utilizar do processo e da tecnologia ao mesmo tempo. E aí eu acho que a gente tem que pensar, sim, em ferramentas de tecnologia e da internet para ampliar esse debate, para a participação dos interessados ser feita de forma mais efetiva através do uso da tecnologia. A gente tem aí, o CPC já se admite, e a pandemia demonstrou isso de forma clara, que atos processuais sejam feitos através de meios eletrônicos, seja videoconferência, seja qualquer outro instrumento eletrônico para isso, e também na tutela dos precedentes, no microsistema de precedentes, o CPC já traz uma preocupação muito grande de uso da internet para se difundir a tese. Então, tem a necessidade ali dos tribunais terem em seus sites uma plataforma específica para difusão daquelas teses que estão sendo formadas. O STJ faz isso muito bem, o STF também, de ter cadastro, né? Um cadastro ali onde você vê o que já foi julgado, o que está pendente de julgamento, quais são os temas, quais são os recursos que foram pensados como os representativos da controvérsia. Isso eu acho que está avançando e é muito bom. Só que eu acho que a gente tem ainda que avançar mais em ferramentas que podem filtrar e agrupar argumentos através do uso da tecnologia. E eu vejo isso principalmente através de uma influência que o direito administrativo tem e que o direito administrativo faz e que a gente pode trazer como influência no processo civil. Dentro do direito administrativo, os procedimentos de consulta e de audiência pública, consulta pública, audiência pública, e até mesmo que alguns entes, municípios ou estados já fazem de orçamentos participativos, são instrumentos de consulta que usam-se da internet. Que então, vamos supor, vai ter alguma PPP, alguma dentro do direito administrativo, a gente vê, vai ter alguma coisa que a administração pública quer escutar os interessados, ela usa-se da internet. Eu posso ter ali, então, ferramentas em que eu posso fazer consultas públicas via uma plataforma na internet, onde eu posso, e aí pensando isso para a tese, para os recursos repetitivos, por que não, se eu tenho ali já no site do tribunal, vai ser julgado o tema 1000 que envolve isso. Não tem uma aba onde eu possa ali, como advogado, como o ente preocupado com aquela tese, trazer ali, colocar os meus argumentos para que depois o tribunal faça uma filtragem, ou o gabinete faça uma filtragem de se aqueles argumentos já estão sendo abordados na tese ali. Por que não posso fazer uma plataforma em que eu possa fazer consultas públicas para filtrar esses argumentos, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar, sim, no uso dessas plataformas de tecnologia para evoluir. Não é simplesmente dar uma publicidade do que está acontecendo, mas trazer ferramentas no uso da tecnologia para avançar. Eu sei que isso vai demandar um esforço maior do tribunal, um esforço maior dos gabinetes, mas é em prol de uma participação adequada. É pensar mesmo instrumentos em que, por que não relacionar? Porque hoje a gente pega lá, tem um tema principal, mas eu não sei quais são os argumentos que estão sendo destacados. Então, eu posso colocar lá, o tema vai ser julgado esse, o argumento que está sendo destacado é a tese tal, 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 tal e tal. Se eu tenho um argumento novo, por que não eu possibilitar que naquela plataforma eu tenha ali um espaço de tantos caracteres para trazer esse argumento novo? Então, não, Délio, e só fazendo aqui um complemento, tem um livro do nosso amigo Rafael Cirângelo, que ele incentivos processuais, e aí quando ele fala lá de nudges judiciais, né, ele menciona algo parecido. Ele fala o seguinte: por que hoje, né, já não é possível os algoritmos, enfim, os robôs, lerem a petição inicial, quando você protocola, e já colocar numa aba lá no site e tal, no processo eletrônico, os repetitivos firmados, né, que se relacionem de algum modo com aquela causa, com aquela discussão, porque isso pode ajudar a tutela de evidência, pode ajudar uma improcedência liminar do pedido, pode forçar uma desistência da ação. Então, a divulgação desses padrões decisórios de observância obrigatória formados em casos repetitivos podem também ajudar na própria otimização procedimental.
né? A exposição, mais do que só dar um norte, um padrão de conduta para as partes, pode ter uma eficácia endoprocessual de maximizar a própria prestação. Eu concordo perfeitamente. O outro amigo nosso que tem essa preocupação do contraditório do uso da tecnologia, eu gosto muito tá no livro dele, ele também tem um artigo sobre isso, é o Felipe Marçal. O Marçal, num dos capítulos da sua dissertação de mestrado, ele aborda a importância do uso da tecnologia para a participação do contraditório efetivo. Então, é isso. A gente tem que pensar, a gente não tem que achar que é apenas divulgar. É pensar em instrumentos para agrupar argumentos e trazer uma melhoria da participação através do uso da tecnologia. Isso é evidente. A gente está numa geração em que a gente precisa da tecnologia, pensar ela junto com o processo. Ela não é uma vilã. Ela pode ser tida como uma vilã se a gente for usar mal, mas a gente pode explorar ela muito bem através de ferramentas novas. Então, e eu acho que o direito administrativo faz isso bem. E a gente pode se espelhar no direito administrativo para trazer isso para a tutela. Talvez esse seja um dos pontos mais novos da minha tese, assim, em termos de a gente ter aquela necessidade de uma inovação, é pensar nisso para a participação adequada através desses mecanismos, focado principalmente no uso da tecnologia e também no uso da influência do direito administrativo. E, Délio, e a gente sabe, né, pelo CPC, o CPC prevê, né, alguns mecanismos justamente para garantir essa maior participação, evitar esse desequilíbrio. Você já comentou aqui da audiência pública, a gente vai falar um pouquinho do amicus curiae, mas se a gente olha o procedimento no CPC, ele joga, né? Ele é um pouco acanhado, assim. Ele não desenvolve uma sistematização do que deveria e como deveria acontecer. De que modo os regimentos internos dos tribunais podem ajudar a subsidiar, dar esse norte, olha, o que deve ser observado, como deve ser feita uma audiência pública, tem que ter uma decisão de saneamento ou um calendário processual no bojo de um IRDR ou lá no STJ. Como é que você enxerga isso? Eu acho que você tocou um ponto essencial, que os tribunais têm que perceber isso também. A importância do regimento interno é fundamental, porque exatamente, o CPC fala lá, é possível audiência pública, é possível participação dos amicus, mas é possível e está dentro dali da discricionariedade daquele relator em se convocar uma audiência, em se permitir ou não a participação daqueles amicus, e a gente tem que até fazer uma interpretação de quem são as pessoas que efetivamente estão participando, quem são as entidades que estão ali se propondo a participar como amicus. Muitas das vezes, não estou falando que a maioria, não estou falando que o amicus tem um papel enigmático. Já dizia o livro do Cássio Carpinello Bueno, que é a tese dele. É um papel enigmático. Mas por quê? Porque ele está ali na tutela de um interesse que não é um interesse direto dele, mas a gente sabe que se você está discutindo uma questão bancária, a associação dos bancos vai aparecer ali, não tenha dúvida. E ela está ali preocupada, às vezes, com o litigante habitual. Então, a gente tem que fazer essa filtragem. Mas a questão do regimento interno, o regimento interno é onde o tribunal vai poder detalhar de forma minuciosa como que deve se dar essa participação mais adequada, como que pode ter regulamentar a audiência pública como deve ser tida, regulamentar a participação dos amicus, até quando ele pode participar, até qual o momento da sua participação ou não, e permitir uma maior difusão desses instrumentos. Então, eu acho que o regimento interno tem uma importância muito grande. A gente tem aí a obra do Paulo Mendes, que Ótimo. Destaca a importância do regimento interno muito grande, como norma, de trazer normas ali de direito processual que visam a contribuir para o melhor detalhamento do direito processual, para auxiliar o Código de Processo. Que é isso que você falou. O CPC só joga a ideia. E aí fica dependendo muito do órgão julgador. E perceba uma coisa, Délio, isso aqui que a gente está falando não é uma coisa que a gente acha que o regimento poderia. O próprio 1038, quando a gente lê, que diz lá, o relator poderá solicitar admitir manifestação de pessoas, órgãos
entidades com interesse, considerando a relevância da matéria, e consoantes dispuser o regimento interno. Então, é o próprio legislador abrindo essa brecha, dizendo, olha, o regimento interno pode prever essas coisas. E aí eu vejo no STJ, você deve estar acompanhando isso, quando tem audiência pública, o relator do caso, né, do repetitivo, ele já divide por dias. Ele fala assim, os amici curiae que defendem a tese A falam nesse dia. Os amici curiae que defendem a tese B falam no outro dia. Quer dizer, o que era para ser algo com mero interesse institucional, para contribuir, já faz uma divisão de teses, porque sabe que aquele amigo curiae não é tão amigo assim, e na verdade está querendo defender uma posição que não é só meramente institucional. Então, até isso é importante ter talvez um calendário ou uma decisão de saneamento, algo que você discipline como é que vai acontecer, né, o procedimento. Exatamente. E eu acho que, por exemplo, uma questão que hoje não está tutelada na legislação em si, mas que a gente pode trazer como matéria que o regimento interno pode abordar, e isso o decorre de todo o sistema, é que um instrumento que tem nas ações coletivas do direito norte-americano, que hoje se discute nos 2 projetos de lei, a necessidade que é a decisão de saneamento e de certificação, se a gente for pegar o nome lá do direito norte-americano, e isso existe no direito norte-americano. Os 2 projetos de lei da tutela coletiva trazem esse novo instrumento, mas eu acho que a gente pode tirar ele, seja do direito norte-americano, seja dos projetos de lei de tutela coletiva, e trazer ele para o direito, as demandas repetitivas, para as matérias que envolvem demandas repetitivas. Por quê? Porque essa decisão de saneamento ou de certificação, ela visa justamente a delimitar se aquela causa ali deve prosseguir ou não, ou se ela está realmente com uma representação adequada. No direito norte-americano, essa decisão de saneamento, ela serve para isso, para verificar, peraí, esse ente aqui que está discutindo, que está falando que vai pleitear a defesa de um interesse de uma coletividade de membros, ele tem capacidade de representar efetivamente todo mundo? E isso a gente tem que trazer para o nosso sistema. E o regimento interno, às vezes, pode tutelar essa decisão de saneamento. Ele pode falar, olha, existe uma necessidade de que, antes de eu dar início à fase de mérito, por exemplo, do IRDR, que naquele primeiro julgamento em que eu vou admitir ou não, eu analise de forma muito precisa qual que é o tema que está sendo ali delimitado, para que eu possa controlar se a representação está se dando de forma adequada, e aí pensar se não tem necessidade de mudar o recurso representativo da controvérsia ou não, ou de possibilitar mecanismo que eu vou ampliar esses recursos, falar, não, vou escolher mais 2 ou 3. Essa certificação coletiva visa isso. Ela visa também identificar de forma precisa as principais teses. Então, o juiz daria, o relator, no caso, o desembargador, o ministro, daria uma decisão de saneamento em que ele simplesmente não está falando afetei o tema ou admitir, fiz o primeiro julgamento do IRDR para falar que o tema está afetado. Não, a decisão é muito maior. Ele vai identificar com precisão o tema, ele vai falar por que aqueles processos que foram escolhidos estão representando de forma adequada, ele vai identificar os argumentos que estão sendo detalhados, ele vai definir as regras de participação dos amici curiae. Então, ele vai proceder um juízo de admissibilidade maior. E hoje, o nosso sistema não tem essa decisão de saneamento. A gente tem a decisão de afetação, mas ela não saneia o processo. E eu acho que a gente tem que trazer um instrumento do direito coletivo norte-americano que visa com essa preocupação, e o regimento interno, às vezes, pode tutelar isso daí, de trazer. Hoje existe até no CNJ, desculpa, até uma recomendação sobre isso, no âmbito da tutela coletiva, que é a recomendação, acho que 76 de 2020. Mas é uma recomendação. E eu acho que quando a gente está pensando em participação, em representatividade adequada, a gente está tratando do princípio da fundamentação e do contraditório. Então, com base nesses princípios, a gente sequer não precisa legislar dessa necessidade de uma decisão de saneamento. Mas o princípio, por si, já impõe aos desembargadores e aos ministros relatores essa necessidade deles sanar o feito para garantir esse controle de participação. E eu acho, Délio, que os regimentos internos, eles podem
sim aprimorar muito, cara. Por exemplo, algo que a gente vê em enunciados do FPPC, mas que são diretrizes, né? Na verdade, por exemplo, dizer que preferencialmente devem ser escolhidos casos representativos da controvérsia que sejam decorrentes de ações coletivas, que ali pressupõe-se que há um legitimado extraordinário que vai poder fazer frente ao litigante repetitivo, maior pluralidade de argumentos. Uma outra questão também que sempre gera dúvida: cabe sustentação oral no IRDR para admissão do incidente, que às vezes tem uma primeira sessão, né, para poder só analisar se cabe a admissão do IRDR. E aí cabe sustentação oral, quer dizer, tem enunciado da FPPC, mas quer dizer, tudo isso os regimentos internos poderiam, né, de algum modo, estampar, né, para facilitar e otimizar essa dinâmica. Mas, cara, agora eu queria entrar nós tem aí 8 minutos, eu queria entrar num tema que eu acho que é muito importante, eu sei que você vai abordar isso também na tua tese, é a questão daqueles chamados os litigantes, third party found, né? Ou seja, aqueles caras que financiam os litígios, mas que não aparecem. A Sofia até chama de sujeitos ocultos, né, do processo, que eles não aparecem, mas eles estão ali subsidiando enfim, suportando, arcando com os valores. Quais são as medidas possíveis, Délio, para reduzir eventuais desigualdades desses litigantes habituais e eventuais quando a gente está tratando dentro de um third party found, ou seja, daquele cara que está financiando e não aparece dentro do processo? Esse aí é um dos outros pontos da tese que, dentro dessa visão, talvez um dos argumentos mais inovadores da tese é pensar nisso dentro da tutela de litigiosidade repetitiva, que dentro dessa importância de a tese trazer alguma parte inovadora, que eu não vi ainda ninguém discutindo isso de forma muito densa, mas que é uma preocupação muito grande. Então, eu tenho na tese a preocupação de diminuir essas disparidades entre os litigantes habituais e os litigantes ocasionais, e uma das ferramentas que talvez pode ser é a gente pensar na admissão de uma participação desses sujeitos ocultos muito bem abordados pela Sofia na tese dela, em que é o financiamento de litígios. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que o litigante habitual tem uma condição de contratar pareceres de juristas de renome que vão ser considerados, tem uma condição de pedir, às vezes, trazer uma prova técnica pericial densa, muito mais firme, tem condição de contratar melhores advogados, ou advogados de maiores renomes, melhor dizendo. Então, por quê? Porque eles têm uma capacidade financeira muito grande. Mas, por outro lado, os litigantes ocasionais geralmente não têm essa condição. Aquele litígio dele ali, que não é o litígio da vida, às vezes, dele, mas ou então ele não tem uma condição financeira para se dedicar tanto àquilo. E aí a gente pode pensar na participação adequada desses financiamentos de litígios como forma da gente agrupar esses interessados, trazer ali a importância de alguém financiar aquele litígio para um melhor debate, para uma melhor defesa técnica daqueles litigantes ocasionais, como forma de diminuir essas disparidades. A gente vê isso muito, não é litígio repetitivo, mas dentro dos processos arbitrais a gente já vê a atuação de algumas empresas que atuam ali como entes preocupados em financiar aquela tese no intuito de, no futuro, avançar, de, no futuro, ter algum benefício econômico, porque imagina que ele comprando ali, ou fazendo uma cessão de direitos, ele pode ter, no futuro, um benefício maior de lucro, caso aquela demanda seja julgada procedente. E agora, aí... Délio, só para você complementar esse ponto, mas eu imagino que dentro dessa sua proposta da tese, e aí saudar aqui o nosso amigo professor Luiz Vale, grande irmão também acadêmico, o nosso diretor da ESA, Sérgio Coelho, dentro dessa tua ideia da tese, eu imagino que essa participação, esse financiamento, seja algo transparente. Porque na arbitragem, a maior polêmica que existe é essa, até por questão de suspeição, ou impedimento de árbitro. Né? Existe um financiador que, às vezes, ele não aparece, ele fica oculto mesmo. E isso pode ter
alguma influência, né, sobre as questões envolvendo impedimento de suspeição do árbitro. Mas eu imagino que aqui seria algo que você propõe bem aberto, bem transparente. Sim, eu acho que tem que ser sim, até mesmo que é uma preocupação na arbitragem, tem esse dever de revelação de sujeitos ocultos que não aparecem e às vezes pode ter algum impedimento, pode ter alguma coisa, mas eu acho que tem que ser uma coisa transparente, tem que ser uma coisa anunciada, até mesmo porque retira até essa disparidade. Agora não é tão litigante ocasional assim. Você está agora numa estrutura maior, uma estrutura mais densa. E eu acho que tem sim que ser revelado. E acho que a maior preocupação, acho que vai ser a dificuldade, é como agrupar essas pessoas. Porque é um trabalho de formiguinha. Então, você ir juntando, às vezes a gente não tem essa cultura associativa tão boa para possibilitar um debate maior, mas eu acho que essas empresas que têm interesse e oferem lucro através do sistema, elas podem sim melhorar a sua participação e pensar que os procedimentos de litigância repetitiva são procedimentos em que elas vão efetivamente poder contribuir e poder oferir lucro. A gente tem uma discussão muito grande disso no caso do rompimento da barragem aqui de Mariana da Samarco, em que se tentou fazer isso. Isso gerou algumas questões de possibilidade ou não, mas porque tentava-se fazer essa cessão de direitos para levar a demanda lá para a Inglaterra. Então, acabou não colando lá. Mas houve, sim, uma participação de gente preocupada em pegar esses direitos individuais homogêneos que estavam espalhados, juntar e fazer uma cessão de direitos para poder litigar. Aí é uma estratégia deles, de litigar na Inglaterra através disso, diante das acionistas lá da Samarco e tudo mais. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar sim, e eu vejo que é uma ferramenta que, se usada de forma clara e transparente, é uma ferramenta que vai agregar para o debate, uma ferramenta que vai acrescentar, sim, na discussão da tese e numa melhor formação daquele argumento, daquela tese jurídica. Délio, se você puder agora, em 1 minuto, cara, sintetizar aí as principais ideias. Eu vi que o Luiz perguntou aqui de tecnologia, você já deu uma pincelada, mas 1 minuto, 1 minuto e meio, que aí eu faço o fechamento, a gente não é cortado. Não, perfeito, mas ó, finalmente agradecer mais uma vez, falar que foi um prazerzão. É muito bom poder debater com pessoas assim de alto nível como você. A gente já sai aqui engrandecido, sai sabendo com já cabeça pensando mais coisas que a gente tem que acrescentar na tese. Ainda mais que eu estou em formação, falta 1 ano para eu defender. Então eu estou naquela fase final de escrita mesmo, de dedicação total para a gente conseguir finalizar. Mas, em conclusão aqui, o que eu queria dizer é que precisamos pensar em ferramentas para tutelar o direito, o direito dos litigantes ocasionais e habituais numa melhor formação da tese. E a necessidade de uma representatividade adequada é muito importante. E aí a gente perpassa tanto pelo uso de instrumentos que já estão no código, mas precisam ser aperfeiçoados através de regimentos ou de uma melhor reforma legislativa, como outros instrumentos que a gente pode pensar de buscar coisas das CLESEC norte-americanas, como a questão da certificação que a gente abordou, da decisão de saneamento, como o uso de ferramentas estrangeiras, de outras ferramentas, como a questão da tecnologia, que é muito feito dentro dos procedimentos de audiência pública e representatividade do direito administrativo, mas que no direito processual o uso da tecnologia ainda está, na minha opinião, muito inicial. A gente pode avançar muito mais na ampliação do debate e no agrupamento de argumentos através do uso da tecnologia. Temos que pensar também na questão da possibilidade de um uso transparente dos sujeitos ocultos através de financiamentos de litígios, para justamente diminuir essas disparidades. E aí, com isso, pensar em ferramentas em que a gente pode tutelar um processo multipolar, que é um processo que tem vários interesses ao mesmo tempo, através de uma adequada participação dos sujeitos interessados. Excelente, meu irmão. Muito obrigado. Prazerzaço conversar contigo. Senão o Instagram corta a gente. Vai ficar salva no GTV da ESA. Quem perdeu pode ver depois. Se cuida e, cara, sucesso na tua tese, tá? Obrigado. Beijão, irmão. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.